aqui um momentinho, já. Então, estamos na terceira aula, né, da teologia da igreja, ou chamada eclesiologia. E aí quero falar que estamos apenas na introdução, né? Então, nessa introdução, aí o ordem que estou tomando é apenas a tomar alguns elementos que vão nos ajudar depois a estruturar bem o que vamos a olhar com mais calma sobre a igreja. Mas é importante já agora ter esses 4 elementos que tínhamos mencionado e que aparecem no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Depois vamos a entrar assim com mais atenção nesses 4 elementos. Agora, somente assim como introdução nesses 4 elementos. Então, tínhamos visto que igreja é eclésia, que significa convocação, e é uma convocação, uma assembleia de caráter religioso. E os 4 elementos que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 2, 42, né? Agora, quero ver se consigo aqui colocar isto. 2:42, que é 4 elementos sobre as primeiras comunidades cristãs estavam reunidas e atentas ao ensinamento dos apóstolos, primeiro elemento. Segundo elemento, a comunhão fraterna. Terceiro elemento, a fração do pão. E quarto elemento, as orações. Tínhamos visto alguns elementos a última vez sobre a convocação. E também no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então vimos aquele ruído, né, que começou aí na Pentecostes, que faz que todo o povo de todas as nações se reúnem ao redor dos apóstolos. Então já temos aí como um primeiro aspecto dessa convocação. Então essa convocação que é dada pelo Espírito Santo, no Espírito Santo que convoca. Mas também vimos aquilo que esses homens e mulheres se reúnem invocando o nome do Senhor. E todo aquele que invoque o nome do Senhor será salvo, né? E sabemos também, pela carta aos Efésios, que Deus chama a esses santos para ser santos, né? Então já são santos os que estão dentro dessa assembleia e aí o texto nos mostra que ainda vão ser santificados, né? Então, reunidos pelo Espírito Santo, invocando o nome de Cristo. E também cabe mencionar que depois da ascensão, os apóstolos se reúnem esperando a promessa do Pai, né? Aí no início do livro dos Atos dos Apóstolos e no final do Evangelho de Lucas, nos fala, o Senhor fala a seus apóstolos, vocês fiquem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. E aí nos fala Lucas, no Atos dos Apóstolos, que imediatamente se reuniram todos juntos, né, e rezavam, assíduos na oração, com Maria. Então, também é importante mencionar o lugar de Maria nesta primeira assembleia, né, nesta convocação, nesta igreja. Então, já temos aí vários, o que vimos, estes elementos, né, sobre a convocação. E na comunhão, aí vimos outro, já temos colocado aí que essas comunidades compartilhavam todo, então tinham os bens materiais eram compartilhados, mas também esses bens materiais mostram outro tipo de partilha mais profunda que se trata dos sentimentos, mas também dos bens espirituais. E aí, no Atos dos Apóstolos 4:32, vimos que essa expressão tão bonita de Lucas, que essas assembleias estavam com um só coração e uma só alma, né? Então, essa é a comunhão. Então, os bens materiais que nos levam a essa comunhão espiritual. Comunhão de fé, também vimos. Então, todos aqueles que haviam crido
eram aqueles que acolheram a palavra e se fizeram batizar. Então, comunhão de fé, comunhão com os apóstolos. Então, aquilo que vimos, vos lo anunciamos para que estejam em comunhão conosco. Comunhão com o Evangelho, que nos faz participar da graça, e comunhão com Cristo. Aí coloquei esta carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e aqui fala Paulo assim: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é o que vimos assim rapidamente a última vez. E agora eu quero aprofundar um pouco este aspecto, também de lado introdutório, né? De lado introdutório, quero abordar com vocês de que se trata esse tipo de comunhão com Cristo, para que tomemos consciência deste elemento tão importante da comunhão com Cristo, que se realiza através da igreja, através desta assembleia. Então, o que vamos a tratar hoje, né? De que se trata esta comunhão? Então, o que significa estar em comunhão com Cristo? Eu posso colocar assim a pergunta: o que significa estar em comunhão com a graça do Cristo? Então, é o que vamos a tratar de explicar hoje, de que graça está falando aqui, nos fala nos escritos da Bíblia, a graça de Cristo. O que significa estar em comunhão com a graça do Cristo? E mais, de que graça estamos falando? Qual é essa graça do Cristo? Né? E se essa graça que Cristo possui é a mesma graça que circula na igreja. Né? Podemos falar que a graça de Cristo, se tem uma graça, de que graça se trata, e se essa graça é a mesma que circula na igreja. Então, para responder essa pergunta, vocês ainda não fizeram o cursos de Cristologia, né? Então, a Cristologia quer dizer o estudo sobre Cristo, a teologia de Cristo, precede este estudo da igreja, né? Então, aqui vou dar alguns aspectos dessa Cristologia, desse estudo sobre Cristo, para responder esta pergunta sobre essa comunhão da graça com Cristo. Então, por onde começamos? Vamos começar pela graça de Cristo. O que é essa graça? Então, compreender uma coisa. Aqui vou fazer um parênteses em Cristologia. Né? Então, o Filho de Deus, aqui prestem muita atenção, porque aqui vocês podem perguntar, hein? O Filho de Deus assume a natureza humana. Então, essa frase, vocês já podem anotar. O Filho de Deus assume a natureza humana. O Filho de Deus é o Verbo de Deus. Vocês podem colocar o passagem da primeira, do Evangelho de João, capítulo 1, o prólogo, que nos fala desta realidade, né? Aí somente tomo o primeiro versículo e falo o seguinte. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João 1, versículo 1. Então, o Verbo, aí vocês podem notar, o Verbo é igual, se posso falar assim para nos entender, o Verbo é o Filho de Deus. O Verbo está sendo gerado eternamente pelo Pai. O Verbo é o Filho de Deus. Agora, prestem atenção, porque o Verbo, o Filho de Deus, não é Jesus. Sim, escutaram bem. O Filho de Deus, o Verbo, não é Jesus. Como assim? Aí tem que perguntar, como assim? Quem é, então, Jesus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, vamos lá. Calma.
Calma, vamos explicar tudo bem direitinho. Se não entendem, perguntem, porque isto é importante para compreender a graça de Cristo. E se Deus quiser nos acompanhe, depois vamos a ficar assim muito maravilhados de compreender esta comunhão com Cristo através da igreja. É por isso que nos detemos um pouco neste aspecto de cristologia. Então, escrevam essas verdades: o verbo de Deus é o Filho de Deus. O Filho de Deus vai se encarnar na carne, encarnar, claro. Vai assumir a natureza humana. O verbo, que é o Filho de Deus, assume a natureza humana. A natureza humana está composta de corpo e alma. Uma verdadeira natureza humana com todo o que implica a natureza humana. É nesse momento que o Filho de Deus, que é o verbo que assume a natureza humana, então estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o homem, Deus, que assume a natureza humana. Tá bom? Vamos lá. Cristo, Jesus Cristo é, e isso é dogma de fé, uma pessoa divina em duas naturezas, né? Na união de duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Esta união da natureza humana e a natureza divina se realiza na pessoa do Verbo de Deus. Se realiza no Filho. O Verbo é o Filho de Deus, né? Eu vou colocar aqui a palavra verbo. Aquele que nos fala João. No início existia o verbo. Então, este verbo, que é gerado eternamente pelo Pai, assume a natureza humana. É na pessoa do verbo que se realiza esta união entre a natureza divina e a natureza humana. Esta é uma graça que se chama graça, esta união se realiza graças a uma graça de união. Então, uma graça de união que realiza esta unidade entre a natureza humana e a natureza divina. Agora, vamos parar um pouco e, para somente, quero saber se hasta aqui está ficando claro, para seguir mais adiante. Se têm perguntas, vocês podem fazer agora. É essa que é chamada união hipostática? Sim, é a união hipostática. Então, a união é muito importante isso, porque isso já é cristologia, mas aqui não vamos abordar. A união hipostática se realiza na pessoa e não na natureza, né? É muito importante porque, se não, isso, aqui vou tomar uns exemplos, né? Mais adiante, porque isso dá questões de heresia, né? Se falamos outra coisa que não esteja conforme a esta doutrina da igreja, e dos concílios, e da tradição, e da Escritura Santa, então podemos cair na uma heresia. Então, a união entre a natureza de Deus, natureza divina e natureza humana é realizada na pessoa. E a pessoa é o Verbo de Deus. Entendeu? É a pessoa. Agora, não coloquemos em nossa mente a concepção de pessoa do que temos hoje, né? A pessoa, assim, a compreensão que estamos aqui tomando é uma unidade, é um ser substancial, que, coloquemos assim pelo momento, um ser substancial que existe por si mesmo, né? Então, e esta pessoa é a pessoa divina, o Verbo. Então, a unidade se realiza nisto. Agora, vejam que interessante o seguinte. Quando estou falando que o Filho de Deus assume uma natureza humana, falei há um momento que é o corpo e a alma. E a alma
com todas suas faculdades de inteligência e vontade. Quer dizer que Cristo, e aqui está muito surpreendente, escutem o que eu vou falar agora, que a alma de Cristo começou a existir, foi criada, entendeu? E isso pertencia à natureza humana de Cristo. Essa alma criada é uma alma humana, claro, muito nobre, porque é a alma do Filho de Deus, mas é uma alma humana. Assim como nós estamos constituídos, nós temos nossa alma que foi criada por Deus Pai, criou nossa alma. Então, Cristo, o Filho de Deus, também tem uma alma humana, porque a alma humana faz parte da natureza humana. Aqui eu posso colocar, vejam só, um tipo de heresia que falavam que Cristo não tinha alma humana e o que fazia a função da alma era o Verbo de Deus. Então, existiam alguns hereges, né, no tempo da história que falavam e que diziam, não, Jesus Cristo não tem alma. Então, a alma dele é o Verbo. E outros teólogos, defendendo a verdadeira doutrina, diziam, não, Cristo realmente tem uma alma. E a doutrina da igreja nos coloca isso. A doutrina da igreja nos diz Cristo tem uma alma humana, com suas faculdades de inteligência e vontade. Né? Tá bom aqui? Vamos mais adiante. Então, se têm perguntas, aí coloquem para... Né? Então, já vimos. Agora, se Cristo tem uma alma humana, significa que ele tem uma graça, em termos teológicos, se fala de graça habitual, ou graça santificante. Em latim, agora, se eu consigo colocar aqui o oitavo, a ver, como posso fazer aqui? Compartilhar Setinha tela. verde, padre. Porque o que quero é tem uma opção aqui para colocar... É na parte de compartilhar, setinha verde. No quiero compartir, quiero una pantalla blanca para escribir. Mas É compartilhar também. sim, compartilhar? Vamos lá. Muito Você obrigado, sim, encontré. Quadro branco. Sí, obrigado, encontré. Então, aqui quero colocar. Aí estão olhando, somente que vou colocar aqui em preto, né? Exatamente. Texto e um pouco maior para colocar estas. Então, estamos falando dessa graça habitual que está na alma, se escreve assim, alma de Cristo, né? Esta graça habitual é chamada, essa graça habitual é chamada graça santificante. E essa graça santificante, que é a mesma, é chamada, em latim, gratum faciens. Gratum faciens, que, então, todo isto é o mesmo. Aí, se quero designar aqui, vou colocar isto. Quer dizer que isto é o mesmo. Graça habitual, graça santificante e graça faciens é o mesmo. Cristo, então, aqui vou colocar isto. Então, a unidade de duas naturezas, divina e humana, na pessoa do Verbo.
de Deus. O verbo de Deus, aqui coloco. O verbo de Deus igual ao Filho de Deus. E aqui damos a referência, João 1, versículo 1. Então, é importante. Agora, então, esta graça, gratum faciens. Agora, esta graça, de que se trata? Vejam, este está, aí vamos a ficar assim, para dar ainda este significado da graça. Esta graça é aquela que nos, que nos torna agradáveis a Deus. Então veja só, esta gratum faciens é a graça que nos torna agradáveis a Deus. E esta graça existia na alma de Cristo. Agora vejam, aqui está assim surpreendente, porque uno assim trata de compreender, né? Como assim que em Cristo existia essa graça que o tornava agradável a Deus? Sim, porque lembremos-nos aqui que, aqui se coloco, quero dizer, lembremos-nos aqui que se trata da pessoa humana, aí me faltou, que a unidade de duas naturezas, divina e humana. Então, esta humana é a que possui a alma de Cristo que tem esta graça habitual, né? Que torna Cristo agradável a Deus. Então, se aqui existem perguntas, vocês podem fazer. Continuo. Esta graça habitual santificante, ela se distingue de outra graça, então aqui vou colocar, porque existem três graças, né? Esta graça se distingue da graça em latim, gratis, sim, vou colocar assim, graça igual, em latim é gratis data. Esta graça, podemos chamá-la assim, é aquela de carismas. Essa é diferente de gratum faciens. Sí, aquí nada más escribo esta frase y aquí doy la palabra. Entonces, gracias a gratis data, carismas, y esta carisma es en vista do bem común. Entonces, vean, aquí ya tenemos una gracia, aquí tenemos una segunda gracia. Estas graças estão em Cristo, Jesus Cristo. Estão em Jesus Cristo. Então podemos colocar, né, a graça santificante e a graça do carismas. Existe também outra graça, vou colocar aqui, em Cristo, que se chama, vou colocar aqui, que é a graça de união. Né? E então, ficamos, aqui coloco, então temos três graças: graça santificante, graça de união e graça de carismas.
Três graças. Em Cristo. Tá bom? Agora sim, alguém queria perguntar algo? Tudo bom? Isabela, você queria perguntar algo ou não? Não, agora não, obrigada. Tá Obrigada. bom, tá bom. Bate-papo, padre, você ouviu? Sim, Mariana? Tem uma pergunta no bate-papo. O senhor viu? Não, fala aí. Peraí. É no bate-papo, colocaram no bate-papo. Espera aí. Olha aí. Pode ler, porque aqui estou. Mas no credo não se diz criado e não gerado. Sim, Quem exatamente. perguntou foi Cristiane. Muito bem, boa pergunta. Então, no credo falamos, creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Criado, não gerado. Estamos falando de quem? Do verbo. Aí está falando do verbo. Creio, no, credo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho único, Jesus Cristo, criado, não gerado, gerado, quero dizer, desculpe, gerado, não criado, da mesma natureza do Pai. Sim, nosso credo está falando do Verbo eterno, entendeu? A alma de Cristo tinha uma alma Cristo, e essa alma não existia de toda a eternidade. O que existia de toda a eternidade é o Verbo de Deus. A alma foi criada, a alma de Cristo, a natureza de Cristo começou a existir no tempo. Não existia. Quando começou a existir a natureza de Cristo? No momento da encarnação, no momento da anunciação com Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Então, é nesse momento que começa o mistério da encarnação. Então, aí podemos afirmar que nesse momento, quando está sendo formado o corpo de Cristo, Deus está criando a alma, não o verbo. O verbo existe desde sempre, por toda a eternidade. Gerado, não criado, né? É o verbo. A alma começa a existir. E isto é muito importante, por quê? Porque, vejam só, aqui vamos a passar agora. Agora, posso. Padre, então quer dizer que o verbo sempre existiu. Sim, Porém, o corpo e a alma só foi criada a partir que Jesus Cristo gerou. o Não, corpo estou e a falando alma aqui foi. do padre. Desculpa, padre, foi minha mãe aqui. Então, o corpo e a alma só foi criado a partir do momento que ele foi gerado. Seria isso? Sim, o corpo e a alma foi criado. No momento da encarnação, com Maria, há 2000 anos, começou a existir a humanidade de Cristo. Mas aqui, pelo momento, deixemos assim, para não entrar em distinções teológicas mais assim, né? Ia dizer esquisitas, mas tem umas distinções. Pero o momento, em nosso tema, assim, fiquemos e depois podemos seguir perguntando também e aprofundando esse tema, né? O verbo de Deus existiu sempre. O Filho de Deus, o Verbo, revelação. A alma de Cristo foi criada pelo Pai. Cristo tinha uma verdadeira alma humana. E vejam só, aí uma pista daquilo nos leva a pensar naquele passagem no Jardim das Oliveiras, né? Quando Cristo fala que existe um conflito parece ser que existem duas vontades em Cristo. Quando diz, Senhor, não minha vontade, mas a vontade, mas tua vontade, né? Então, uns teólogos vão se perguntar se em Cristo tinha duas vontades. Então, o que vão falar aí? Diz, sim, porque tinha a vontade humana da sua alma e a vontade de Deus.
O que podemos aqui afirmar é que Cristo realmente tinha uma alma humana, tinha uma natureza humana realmente com todas as faculdades, com tudo o que concerne a natureza humana. Tinha sentimentos, necessidades e também tinha paixões, né? E aí Santo Tomás de Aquino vai se perguntar sobre esses, ia dizer sentimentos, mas ele chama de paixões de Cristo, né? É que Cristo, tipo, tinha a ira. É que Cristo podia sentir tristeza. Então, normalmente, para ser realmente homem, então tem que ter todo esse tipo de paixões, né? Nós poderíamos falar assim como sentimentos. Então, em Cristo existia tudo isso, né? É realmente homem. Quer dizer, e aqui o que resulta misterioso, né? Que Cristo pensava com uma inteligência humana. E claro, também dizemos que ele tinha uma inteligência divina. Então, aí já ficamos assim um pouco aí sem compreender, porque como atuavam estas duas inteligências, como se articulava, que Deus que conhece todo e ao mesmo tempo é homem. Então, uma inteligência humana que precisa de experiência para crescer, né? Como a nossa. Então, vean, aí já começamos a tocar esse mistério, né? Entre essa inteligência humana, como se articula. Outra pergunta que nos podemos colocar, se Cristo, Jesus Cristo, é realmente homem, então parece ser que ele tinha a fé. Porque para ser realmente homem, tinha fé. Mas aí pensamos, mas como assim? Porque o verbo, nos fala João, está em contemplação do Pai, está nessa unidade gerando o Pai que gera eternamente o Filho. Então, ele tem uma contemplação, ele tem uma visão única e particular do Deus. O verbo o verbo é Deus, então, mas tem uma visão. Aí tratamos de explicar assim, não? Tem uma visão. Em Jesus Cristo, como se articula aquilo? Porque Cristo é verdadeiramente homem, então, para ser verdadeiramente homem, nós temos a fé. E para ser ele verdadeiramente Deus, ele tem uma visão única de Deus. Então, como compreender essa articulação entre, aí estamos falando das inteligências, né? Como compreender aquilo? Então, aí já precisamos desenvolver mais este aspecto de cristologia, né? Mas, o que concerne a nós, para nosso tema aqui da igreja, então, é preciso tocar este tema, porque para dar conta da graça, dessa comunhão com graça, né? E vemos que esta graça habitual, vejam aqui voy a colocar otro color, assim. Então, esta graça habitual, nós também a temos. E vamos aí que tem uma passagem. Esta graça habitual, 6, 7. Acá eu tenho na suma. Estou procurando, aqui está. Então, vamos aqui a procurar, se alguém tem sua Bíblia aí, tu vai procurar a segunda carta de Pedro 1, versículo 4. Este é para nós. De que nos fala? Segunda de Pedro 4. Então, aqui tomo. Efésios, Timóteo, Hebreus, Tiago, Pedro. Veja o que fala. Segunda de Pedro 1:4. Diz: pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Versículo 4. Por elas nos foram dadas
as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Então, escutamos, para que nos tornássemos participantes da natureza divina. E por esta graça santificante que nos tornamos, nos fala Pedro, participantes da natureza divina. Aí está. Essa graça santificante, nós a temos. Nós temos essa graça santificante que nos faz ser agradáveis a Deus, né? E essa graça santificante se distingue da graça dos carismas. Qual seria uma graça dos carismas? Tipo aquele homem que nos fala também nas cartas de Paulo, né? Aquele homem, então, tem o carisma de curas, tem o dom da palavra da sabedoria, tem o dom de profecia, tem o dom de serviço. Então, vejam, todos esses carismas, nos fala aqui, são em vista do bem comum. Peraí, desfazer. Em vista... Então, aí algumas pessoas têm essa grátis dada. Não, todos. Sim. Essa grátis data, alguns. Mas vejam que essa grátis data são, aí você o carisma. Aquele padre ou aquele tem a graça da palavra da sabedoria. As pregações que ele faz chegam no coração e provocam a conversão. Aquele padre coloca as mãos na minha frente e eu sinto uma cura interior. E aí eu curei daquele mal físico, né? Então, todos esses carismas que são chamados gratis data, ou graça de carismas, são para o bem dos outros, né? E aqui, vejam só, isto é muito prático, porque esta graça dos carismas não significa que aquele padre que tem a graça de cura seja um santo. Não significa porque tem o dom, o carisma de falar muito bonito, de produzir a conversão dos corações. Isso é um sinal forte, né? Mas o que nos faz realmente ser santos é esta graça santificante. Esta graça é a que nos torna agradáveis a Deus, e se crescemos nesta graça santificante, então nos estamos tornando santos, estamos participando da natureza divina. Concretamente, como se realiza aquilo? Nós estamos participando pelo nosso batismo. Então, vejam, essa graça santificante se distingue desta graça dos carismas. E veja, aqui, isto é realmente surpreendente, que a alma de Cristo, criada, tinha uma alma realmente humana. Cristo, ele tinha esta graça santificante, né? Nós poderíamos pensar que esta graça santificante é mais para nós, para os homens, mas Cristo também tinha esta graça santificante. Não somente a graça de união que tornou Cristo esta união da natureza divina e natureza humana na pessoa do Verbo, que é essa graça de união. Não somente Cristo tinha o dom de fazer milagres e curas e tudo aquilo, mas tinha também esta graça que o tornava filho, tornava agradável a Deus. E aqui podemos complementar com outra passagem da Escritura. Se eu encontro por aqui, que encontrei, é Lucas 3, 21. E nos fala que esta passagem, Lucas 3, 21, nos fala: tu és o meu filho, eu em ti me comprazo. Ou tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meu filho muito amado, em que eu me comprazo.
Então, aí já vimos essas três graças que existem em Cristo. Nós vemos que esta graça de santificante a temos pelo nosso batismo, né? E alguns têm essas graças de carismas, mas compreendemos que não significa que porque eu tenho um carisma, sou santo, né? Padre, pelo batismo recebemos a graça santificante. Quando a Sim, gente peca, pecado mortal, perde a graça santificante, o sacramento da penitência restaura a graça santificante. sim. Agora, aí a graça santificante, que podemos entender essa graça santificante também como estar em amizade com Deus, né? Então, existem diferentes aí estados para perder essa graça santificante, não? Mas não perdemos assim, de um dia para outro, por um pecado, a graça santificante, né? Que nos torna agradáveis. Pelo nosso batismo somos marcados. Então é verdade que o pecado começa a... Essa graça permanece, essa que nos torna agradáveis a Deus, mas está envolvida cada vez por mais trevas, né? As trevas do pecado, e essa graça não se está desenvolvendo. Tipo, uma pessoa que se batiza, mas nunca participa da missa, não reza, não se confessou, então ele tem a graça santificante, né? Não está desaparecendo, fica aí, mas fica uma semente muito pequena que não se desenvolveu. Em cambio, a pessoa que cultiva sua vida cristã, então essa graça santificante o torna cada vez mais semelhante a Deus, nos torna cada vez mais filhos, filhos de Deus. Então, aí já vimos esses três tipos de graça. Essa graça de união, somente para colocar aqui o termo em latim, para que você tenha tudo bem. Tomás de Aquino a fala, aqui vou colocar em latim, gratias unionis. Então, essa graça de união é gracias uniones. E assim já tem todo completo. A graça uniones, aqui nos fala Tomás de Aquino, ou seja, do dom que a pessoa do verbo fez de si mesmo a sua humanidade. O dom que é a graça de Deus. Agora, aí existem perguntas sobre essas três graças que existem em Cristo, e nós temos aí dois, né? A graça de união, não, é a união hipostática. Não, então somos participantes da natureza divina e temos alguns, podemos ter carismas, né? Agora vou limpar todo. Aqui, seguindo refletindo sobre a graça, vocês podem olhar a terceira parte, é a Suma Teológica de Tomás de Aquino, a terceira parte, pergunta 7, artigo 1. É o que vamos aqui sobre a graça. E a pergunta que Tomás de Aquino se faz é a seguinte: diz, na alma assumida pelo verbo, houve a graça habitual. Então, essa é a pergunta de Tomás de Aquino. Então, já vimos que aí eu já me avancei na resposta, não? Que existia a graça habitual. Esta gracia faciens existe. Mas aqui Tomás de Aquino nos vai responder, sim, existe. E o que resulta interessante para nós em teologia de igreja são as razões que ele vai dar, mostrando que sim, existe. Que eu coloco sim, existe essa graça habitual.
Então vamos a colocar aqui as razões. Primeira razão que nos dá Tomás de Aquino. Em razão da união de sua alma ao verbo de Deus. Aqui vou ler Tomás de Aquino. Quanto mais algo receptivo está próximo da causa que nele influi, tanto mais participa de sua influência. Ora, o influxo da graça provém de Deus. Como fala o Salmo 83, o Senhor dá a graça e a glória. Então, primeira razão, vou colocar assim, preto. Primeira razão, em razão da união de sua alma ao verbo de Deus. A alma de Cristo está em uma grande proximidade com a causa da graça. A causa da graça é o verbo de Deus, é Deus. E a alma do Cristo, pela união hipostática, então está em uma proximidade grande, única, com a fonte da graça. Então, a alma de Cristo tem esse grande influxo da graça, da causa da graça. Então, ele está receptiva a esta fonte da graça. Então, esta é a primeira razão. Então, sim. Segunda razão. Dois. Em razão, fala Tomás, da própria nobreza da alma. E leu. A própria nobreza da alma, cujas operações deviam atingir Deus, ou mais proximamente pelo conhecimento e pelo amor. Para tanto, era necessário elevar a natureza humana pela graça. Então, a alma de Cristo também alcança Deus pela inteligência e pela vontade, né? Então, se tinha essa graça habitual, e essa graça habitual fazia que suas operações, né, essa nobreza da alma fazia que nas operações podiam atingir Deus mais, aqui nos fala Tomás de Aquino, ou mais proximamente pelo conhecimento e pelo amor. E a terceira razão, em razão do próprio Cristo com o gênero humano. E aqui fala o que Tomás de Aquino. Como efeito, Cristo, enquanto homem, é mediador entre Deus e os homens. Era necessário, pois, que possuísse a graça que também refluísse nos outros, segundo o que fala João 1,16, de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Então, por que Cristo tinha na alma esta graça habitual? Para que possa ser comunicada a nós. João, aqui eu coloco, está dando João 1,16. De sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. E vejam que aqui já começamos a ver, né? Já começamos a ver, nesta parte, o que tem que ver com a igreja. Porque é uma graça que se comunica. Então já começamos aí a ficar assim surpreendidos, né? Essa graça da alma de Cristo que o torna agradável a Deus
essa graça que está próxima da causa da graça, que é a fonte, que é o mesmo Deus, essa graça que permite a Cristo, né, também alcançar de uma maneira muito particular e única Deus, pelas capacidades ou faculdades de sua alma, quer dizer, inteligência e vontade. Essa graça é comunicada ao gênero humano porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? Aqui nos fala, esse de mediador é primeira carta de Timóteo 2:5. E aqui já também começamos a entrever, aqui neste terceiro ponto, aquilo que nos é dado na carta aos Efésios, né? Onde tenho esta passagem. A carta aos Efésios, eu sei que é no início. Acá está. 1:22. Efésios 1:22. E que nos fala Efésios 1:22? Que Cristo é cabeça da igreja. Efésios 1:22. Cabeça da igreja. Então, aí nós ficamos assim surpreendidos, né? Que essa graça habitual é a graça que circula na igreja. Porque aí quando toma Paulo e depois Tomás de Aquino vão tomar essa analogia do corpo, a igreja corpo de Cristo. E assim como existe um corpo, então também existe uma cabeça. E nessa cabeça que Cristo está a perfeição, né? E a partir dessa perfeição, e aqui desse ponto de vista da graça, que nos torna agradáveis a Deus, desce como uma cachoeira, se eu posso tomar esta palavra, esta imagem, uma cachoeira para todos os membros da sua igreja. Então, nós possuímos esta graça habitual, ou graça santificante, ou graça, como fala aqui em latim, gratia faciens, graça faciens, gratum faciens, perdão. É que existem perguntas. Tudo bom? Padre, nessa segunda graça, a graça de união, Sim. já é possível termos algum tipo de compreensão ou de revelação em se tratando da Trindade? Não entendi bem, está muito baixo o som. Sim. Não, Então, e agora está bem? Está melhor. Sim. Então, essa segunda graça, a graça de união, já é possível existir uma compreensão em torno da revelação, em se tratando da Santíssima Trindade? Uma revelação da Santíssima Trindade. Sim, Assim, se entendi bem. Aí tem eco. Tem eco, é por isso que aí não deixa escutar bem. Então, se entendi bem a pergunta, é se essa graça de união nos permite de já entrever a Trindade, é isso? Sim, sim. É que essa graça de união nos permite de ver a Trindade. São duas coisas distintas, né? Duas coisas distintas. Claro, em Deus todo é um, mas é que esta graça de união nos permite de ver já a Trindade. Sim, nos permite de ver a Trindade, porque já do fato que é o Verbo, o Filho que se encarna, então aí nos faz imediatamente pensar que se trata, então,
que esse verbo tem uma fonte, não? Um pai. E João nos fala aí em seu prólogo, que é o verbo. Então, aí já começamos a ver o mistério da Trindade, sim. Começamos a ver. Mas, em tanto que filho, né? A graça de união é mais especificamente essa graça que as duas naturezas vão se unir, né? Essa graça de união é a graça de união hipostática. Então, uma união muito íntima, forte, que só aconteceu aí, entre a união da natureza humana com a natureza divina. Essa graça de união está aí, né? Então, o fato que é o Filho, o Verbo que se está encarnando, então aí nos deixa pensar que existe aquilo que se chama que uma trindade, não? Que nos é revelada. Mas aí não diretamente, entendeu? Não diretamente. Tá bom? Outra pergunta por aí? Tá bom. Então, já vimos esta graça. Agora, para já eu quero, vamos dar outros, aí um momentinho mais para terminar, não? O padre, Siga. isso é em relação ainda aos pressupostos da fé, né? Porque eu lembro de uma aula do Senhor a respeito dos preâmbulos da fé, que trouxe para nós uma explicação sobre as provas de Deus e ofertou também as duas ordens de verdade, quando afirmamos sobre esse Deus que se encarna. E uma dessas ordens foi justamente aquela que a razão pode alcançar, e a outra seria aquela que ultrapassa a razão. Então, no caso da Trindade, é como se aquela que ultrapassasse a razão. Claro. E no caso da segunda graça, é como se fosse aquela que a razão pode alcançar. Não sei se mas eu me reportei muito para essa ideia dos pressupostos da fé. Não, cuidado, porque aí se misturam algumas coisas, né? Então, aqui estamos em teologia. Sim, mas foi teologia que o senhor falou, em preâmbulos da fé. Sí, claro, aquí voy a precisar. Quer dizer que a teologia precisa aí o que você falou e o que eu falei naquelas aulas é os preâmbulos. Então significa tudo aquilo que precede, né? Então quais são essas razões que nos permitem de acreditar? Quais são as razões da fé, né? Porque nós fazemos um movimento de confiança, algo que nos ultrapassa. E nossa inteligência está ao serviço daquela revelação para mostrar que não é maluco acreditar, porque temos razões inteligíveis que nos permitem acreditar. Não é uma loucura, né? Então, a fé é razoável. Agora, não significa que vamos a compreender o mistério. Não significa que eu vou encontrar as razões de aquilo que me parece razoável. Então, nesse sentido, vou aderir aqui. Não é uma coisa fora do comum, quero dizer, uma coisa que é irrazoável. Não, uma coisa. Então, nesse sentido, nós colocamos nossa inteligência ao serviço de nossa fé, procurando as razões razoáveis, as razões para acreditar. Nesse sentido, por exemplo, nós somos capazes, pela só inteligência, de afirmar que Deus existe. Nós não precisamos da revelação, não precisamos para afirmar a existência de Deus, né? Padre. Mas nós precisamos a revelação, senão seria impossível afirmar o mistério trinitário, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Não podemos, não temos como, né? Agora, aqui, já que aqui termino e dou a palavra, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, então nos dá essas razões que nos explicam, né? Então, um caminho teológico e inteligência da fé que nos mostra que não está, que mesmo se está aí para como explicar o mistério da Trindade, não? Tomás de Aquino não pretende entrar profundamente, sino que com noções e úteis filosóficos vai dar conta desse mistério trinitário. Mas esse mistério trinitário, Tomás de Aquino o recebe pela revelação. No início existia o Verbo, e o Verbo estava diante de Deus, e o Verbo era Deus. Aí está a revelação. E Tomás de Aquino quer compreender essa frase. Então, ele vai colocar sua razão ao serviço da revelação, entendeu? Agora, estamos em teologia, e aqui estamos raciocinando a partir da revelação. Então, aqui estamos falando de graça, a graça habitual, a graça de união e a graça do carisma. Sim, mas veja, já estamos dentro da terra de teologia, porque estamos raciocinando a partir da revelação, entendeu? Então, eu quero dizer que com nossa inteligência, nós estamos procurando compreender qual é a graça de Cristo. Quando nos fala aqui, estamos procurando a inteligência desta frase de Lucas, né? Que aqui notei, sobre o batismo. Este é meu filho amado, em que eu me comprazo. Então, nós estamos dando conta de uma só palavra, esta palavra. Eis meu filho muito amado, em que eu me comprazo. Sim, perguntas? Eu tenho um outro compromisso, padre, eu preciso ir. Fica tranquila, sim. Já vamos acabar, porque já ultrapassamos. Então tá bom, eu vou embora então. Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Tá bom, Cristiane? Bom, vamos a terminar. Sim, eu só estava agradecendo e tentando entender de fato que Deus se revelou a sua realidade invisível em Cristo. Não entendi. Vou escrever no chat. Tá bom. Bom, aqui vamos a deixar também, porque é verdade que já a hora já ultrapassou. Se tem perguntas, você pode colocar no Zap ou no e-mail, e aí vemos. Eu vou colocar esta aula e aquela do Padre Patrick, né? No e-mail ou no grupo de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos a dar graças com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.